Alegria de estar com você novamente aqui no Público Brasil para mais um programa, para levar informação, para deixar você sempre bem informado e sempre trazendo um tema que a gente busca para levar conhecimento, para levar, acima de tudo, a capacidade minha, sua e de todos aqueles que participam do nosso podcast com a visão de ampliar exatamente os seus conhecimentos. E hoje, para conversar conosco, ele é empresário, ele é empreendedor, é escritor, lançou recentemente uma obra, inclusive, que fala disso, desse novo momento que vive a economia e as oportunidades de negócio no mundo e também de trabalho. Estou falando de Josué Gomes, empresário na Paraíba, do grupo Dental Gold, Medigold e outras empresas que a gente vai falar aqui, que nos dá a honra de vir conversar conosco para que a gente possa levar como informações, principalmente, detalhes da obra que ele acabou de lançar. Josué, primeiro que tudo, é uma alegria muito grande de encontrá-lo, de tê-lo conosco aqui. É uma alegria muito grande poder estar aqui, não só revendo você, revendo o Ronaldo também aqui, um amigo de longas datas, e poder compartilhar um pouco da minha trajetória, um pouco do qual foi o motivo, qual o propósito de escrever um livro sobre mente empreendedora. Então, para mim é uma alegria, Napoleão. Mente empreendedora, lições que a vida me ensinou. Então você, na verdade, faz uma narrativa de todos esses anos em diversas atividades que você pôde passar até agora. Então, eu comecei com 8 anos de idade. Eu sou o terceiro de uma família de 9, nascido em Caiçara, morava no interior de Caiçara, né? E aí, o terceiro de uma família de 9, em um ambiente onde não tinha água encanada, luz elétrica, asfalto, a educação era só até a quarta série, aquela antiga quarta série. E como foi que eu consegui construir 5 empresas? Então, sempre me perguntavam, como foi que você conseguiu? Eu dizia, eu confesso que eu não sei, eu fui fazendo. O empreendedor é assim, ele começa, depois melhora. E aí, por que você não escreve um livro? Até que eu resolvi escrever o livro contando um pouco dessa trajetória. Com qual objetivo? De inspirar as pessoas. Então, o livro que eu escrevi, ele é para você dar para o seu filho. Ele é para você ler e dizer, caramba, eu fiz também. Ou, eu tinha as condições e não fiz. Ou, de onde eu estou, eu posso começar. Ainda posso fazer, né, José? Porque o que determina quem você será não é onde você nasceu, é o que você faz. Perfeito. Na própria trajetória do livro, e sua história, como ela é muito rica, com muitos exemplos, você começa por onde exatamente? Foi a saída de Caiçara para a capital? Como é que foi? Então, ele está distribuído em capítulos que parece mais uma série, né? Então eu começo lá com 8, falando logo de 8 anos de idade, quando eu montei minha primeira empresa, fui vender água. E meu pai fez eu devolver o dinheiro. Disse, filho, devolvo o dinheiro porque água é uma coisa divina. Eu não entendi muito bem naquele momento, mas meu pai de valores muito forte, ele disse, olha, Deus nos deu a água e você não vai poder vender. Eu devolvi o dinheiro, ele quebrou minha empresa, porque tinha produto, tinha cliente, tinha dinheiro envolvido, tinha tudo, eu até brinco. Tinha um governo que fazia a legislação e aplicava. Assim meu pai fez, não pensei na parte legal da coisa, para aquele momento, e aí eu quebrei o meu primeiro negócio. E dali eu tiro várias lições. Aí depois vem a praga do bicudo, que me forçou a sair mais cedo do interior, tinha uma previsão de sair com 18 anos, que é o que acontecia muito, mas eu saio mais cedo, vou trabalhar em uma barraca, e aí cada uma história dessa, eu conto a história, depois eu faço uma reflexão sobre a história e lições que a vida me ensinou e que serve também para qualquer empreendedor. E evidentemente que isso são exemplos que às vezes, hoje, no livro e com a experiência que você tem, são muito fáceis até da gente narrar. Mas na época nem você tinha noção do que estava fazendo e onde ia chegar, né, José? Não tinha noção. E é muito importante isso aí que você trouxe, porque assim, na verdade eu escrevi 3 livros, tá? O primeiro é o Mente Empreendedora, onde eu, naquela situação, o que eu fiz, tá? De maneira empírica mesmo, não tinha formação para isso. Depois eu escrevo o Mente Vendedora, que já está pronto também. O que é o Mente Vendedora? Empreender é uma coisa, fazer a gestão do empreendimento é outra. E vender o empreendimento é outra. Então eu tenho visto muitos projetos que fracassam por falta do empreendedor saber vender. Então eu escrevi também o Mente Vendedora, que está pronto. E escrevi o Mente Sábia. Esse eu estou trabalhando nele ainda. São 12 princípios
que eu trago, faço uma analogia com os 12 trabalhos de Hércules. Na mitologia grega, Hércules é filho do mortal com o imortal, e para se tornar imortal, ele precisa realizar 12 trabalhos. E aí eu pego 12 princípios que são universais, que já grandes filósofos, grandes escritores falaram sobre. Não estou questionando, o fato é como eu apliquei isso na minha vida. Então eu começo falando sobre as crenças, que isso ajudou a empreender, porque minha mãe sempre foi aquela mulher guerreira de dizer, olha, não importa a situação, Deus vai dar um jeito, acredita amanhã. Então, falo sobre crenças, falo sobre modelos mentais. Todos nós, Napoleão, quem está aí nos assistindo, tem um jeitão de ser. É o seu modelo mental, que é a partir das suas crenças. Aí falo sobre inteligência emocional, sobre atos, sobre hábitos, sobre fé, estoicismo, sobre Kaizen. Então são 12 princípios que, se você aplicar na sua vida, você vai para outro patamar. Que aí está a resposta para quem dizia, como é que você conseguiu? Eu usei esses princípios na minha vida, sabe? Então foi por aí. Perfeitamente. Normalmente o empreendedor, ele começa, às vezes tem uma atividade extraordinária, tem um produto ou um serviço a oferecer extraordinário, mas falta exatamente essa coisa aqui importantíssima, que é a questão da venda. Necessariamente um empreendedor ele tem que ser um grande vendedor, ou de repente ele pode montar uma equipe e buscar exatamente isso? Facilita muito o caminho, principalmente nos dias de hoje. Estamos vendo aí grandes empresários, Brasil afora, que estão sendo o primeiro vendedor da sua empresa. Então facilita muito. Ele pode também contratar. Eu vou recomendar aqui alguns livros, tá? Por exemplo, o livro Visionário e Integrador. O que é o visionário, que é o empreendedor? É aquele cara que vê solução em tudo. Então ele chega aqui em Brasília agora e vê uma série de oportunidades, tá certo? Mas ele precisa colocar aquilo na prática. Aí vem os processos e indicadores, porque por isso que eu falo, empreender é uma coisa, fazer a gestão é outra. E se ele também é o primeiro vendedor do seu negócio, também facilita, porque toda hora, e aí no meu livro, eu trago vendas, Napoleão, quem está nos assistindo, não como ato de você trocar um produto ou serviço por dinheiro. Eu falo de vendas do ponto de vista de tudo que você faz uma ação que gera uma reação é uma venda. Muitas vezes de forma inconsciente. Então, se o filho diz assim, papai, eu quero ir para a balada. Eu vou com meus amigos, vou dormir na casa de um colega, ou se vai me deixar, ele está vendendo uma ideia. Tá certo? Então, eu trago vendas muito desse ponto de vista. E, claro, com foco na parte empreendedora. Há pouco você falava em crença, entrava em mitologia grega, e aí entra uma questão espiritual. Mas puxando para uma coisa bem prática, a primeira coisa talvez que o empreendedor deve ter é a crença no que está vendendo, né? Ele tem que acreditar no produto, porque se ele não acreditar, fica difícil de passar a mensagem, né, Jesus? Tem uma historinha que disse que o cara chegou para vender, né? Lá no interior, lá em Monteiro, tá certo? E tinha um cara que trabalhava com aquelas mercadorias que pegava diretamente da usina, né? E ele disse, olha, tô com aqui a vaga para vendedor, tem que fazer um treinamento. E o vendedor falou o seguinte, olha, eu já sou vendedor, eu não preciso de treinamento. Eu disse, não, mas tem que passar pelo treinamento. Aí ele disse, tá bom, então vamos lá. Me dê o material que eu vou lhe vender. Se eu conseguir vender, você me dá um emprego? Ele disse, dou. Disse, olha só, os nossos produtos são aqui da usina, pertinho. E o cara, quero não. Olha, os nossos produtos posso deixar aqui com você em consignação. E o cara, quero não, porque ele estava dificultando para ver o poder de argumentação dele. Lá para as tantas, ele falou, meu amigo, você que é o dono, não quer comprar, imagina se eu achar quem queira comprar. Né? Então, eu sempre dizem que eu sou bom vendedor, tá? Mas eu sempre acreditei muito no que eu vendo. Tá? Eu só vendo aquilo que eu acredito. Por exemplo, isso era uma crença que eu já não tenho mais, mas eu tinha um preconceito com seguro de vida. Porque eu brincava, dizia, eu vou querer fazer um negócio que só vai se beneficiar se eu morrer? Eu tinha essa crença. Até que um dia chegou um vendedor e me falou assim, mas se você morrer hoje, como é que fica as pessoas que você ama e que amam você? Eu disse, como é que eu vou assinar uma da proposta? Entende? Então, assim, mas eu não acreditava. Então, eu vendo naquilo que eu acredito. Então, na verdade, Napoleão, e quem está nos assistindo, existe uma coisa que é o seguinte. E aí, muitas vezes, você erra na mão, erra na dose. O empreendedor acredita tanto no que ele está fazendo que até extrapola às vezes. Por exemplo, até brinco. Você tem filho? Tem. Tem filho feio?
Não, por meus filhos não são feios. Então, o nosso negócio, você como empreendedor, quando você se apaixona pelo seu projeto e às vezes fica cego. Como é que você faz, José? Eu tenho que validar. As ideias precisam ser validadas. Então, empreender, se você, eu falo muito sobre isso nas lições aprendidas, precisa validar suas ideias, tá certo? Empreender, porque assim, empreender é uma coisa, fazer a gestão é outra. Por que que esses microfones não estão nas suas costas e nas minhas? Porque para esse formato aqui, a melhor forma de usar esse recurso é desse formato aqui. Então, o que é gestão? Usar da melhor forma os recursos. Tem gente que complica para explicar isso, mas é simples. Eu preciso usar os recursos que eu tenho de equipamento, de às vezes de local, de network, que eu falo muito sobre isso também. Então, a gestão é mais importante do que empreender. Tá certo? Porque empreender é muito fácil. Agora, se eu não souber gerir, por isso que você vê às vezes, ó. Pense num setor aí, você que está nos assistindo. Quantas pessoas tem crescendo naquele setor e quantas pessoas tem quebrando naquele setor? José Gomes conosco nesse programa de hoje. A gente vai rapidinho um intervalo, a gente volta já já. E essa nova realidade com o mundo digital, com a inteligência artificial, como é que fica para o empreendedorismo, para quem quer empreender? A gente fala sobre isso já já. A internet revolucionou a nossa forma de comunicação e com o Press Release você terá um alcance visual maior do seu produto. Um site com publicações dos seus próprios usuários em forma de vitrine de comunicação digital. Ficou interessado? Então acesse o nosso site www.pressreleases.com.br. De volta aqui no Público Brasil, hoje entrevistando o empresário, empreendedor, escritor José Gomes, que nos dá a honra de vir conversar conosco para levar para você também muita informação e o que é melhor, dicas importantes, independente da sua idade, você está certamente nesse programa de hoje aprendendo alguma coisa conosco e principalmente com o que tem dito aqui o Josué. Eu vou já já falar em tecnologia, mas às vezes a gente vê muito assim, e até sai como matérias em revistas como Exame e tudo mais, o cara de repente terminou direito, ele terminou engenharia, e quando você menos vê, ele empreende numa outra área que não tem nada a ver com a formação profissional dele e vira um case de sucesso. Por que isso acontece, Josué? Cada vez mais você tem a oportunidade de empreender em qualquer área. Por quê? Porque está mais fácil hoje em dia se validar os produtos. Então, por exemplo, não só no empreendedorismo, mas também nos postos de trabalho. Por exemplo, eu tenho amigos meus que são engenheiros que hoje faz a gestão de pessoas de empresa. Por quê? Ninguém mede mais do que engenheiro. Todo subsistema é processo e indicadores. Então não importa se você é dentista, se você é médico, o que importa é a sua visão estratégica, ter o sonho e entrar em ação. Entrar em ação. E muitas vezes trazendo para perto de você pessoas que complementam as suas habilidades. Ninguém é bom em tudo. Ninguém é bom em tudo. Então o que eu faço? Eu trago para perto de mim aquelas pessoas que vão completar as habilidades que eu não tenho, aí você pode empreender em qualquer área que você queira empreender. Você falou há pouco em planejamento. Isso é uma coisa fundamental. Talvez não precise ser tanto como um Sebrae da vida, mas o cara tem que ter um mínimo de organização, de conhecer a coisa para poder começar a empreender, né, José? O que acontece, tá? E isso é uma das coisas que mais me motivou a escrever o livro, é poder mostrar, empreender é possível. Eu preciso entender de negócio, do ambiente de negócio, da legislação daquele meu negócio. Eu preciso me preparar para isso. Aí, me perdoe aí os empreendedores de palco, né? Que tem muitos por aí que querem ganhar 1 milhão ensinando como ganhar 1 milhão. E ficam prometendo coisas que não entregam. E principalmente dizendo, você pode empreender, todo mundo pode. Não, todo mundo não pode empreender. Ou está se contradizendo, Josué. Pode, desde que se prepare. Não é só você abrir um CNPJ e dizer, agora eu sou empresário. Você precisa se preocupar. Porque o que acontece? Você é um excelente comunicador. Aí o cara diz assim, por que você não coloca uma rádio para você, uma TV? O cara é um excelente garçom. Por que você não coloca um bar para você? Você é um excelente dentista. Coloca um consultório para você. Excelente garçom. Chega lá, atende bem, chama pelo nome, já conhece a clientela dele, todo mundo quer ser atendido por ele, recebe sua gorjeta. Beleza, terminou, ele vai embora. Aí ele amanhece o dia e vai lá e coloca um restaurante.
O que que acontece no dia seguinte? Ele vai se preocupar com aluguel, vigilância sanitária, vai se preocupar com admissão, demissão, atestado, férias, décimo, salário, fornecedor, energia, água, Cozinheiro. cozinheiro, Que é um negócio difícil. o garçom. Se não tiver a cozinha, não tem restaurante. E aí, aquele cara que trabalhava 8 horas por dia, vai trabalhar quanto agora? 16, 17 horas por dia. E de repente ele vai lá e não aguenta mais, sai fora. Enfim, existe uma transição ali que é, eu preciso entender quais são, e no livro tem uma história dessa, que é quando eu vim para João Pessoa, fui lá para João Pessoa, fui trabalhar numa barraca. E o cara da barraca ia muito bem. Aí resolveu colocar um restaurante. O que que acontece? As habilidades que ele precisava para manter, para administrar a barraca, que era de frente à Seresta do Gordo, se você lembra dali. Lembro. Pronto, era de frente ali. O público era outro, o horário de abertura era outro, e ele quebrou. Então, ali eu aprendi muito, eu era funcionário, fiquei, olha, peraí, eu preciso estudar o que eu vou fazer. Enfim, eu tive essa sorte de ter essas oportunidades com pessoas que eu fui aprendendo. E quando você fala em venda, falar há poucos instantes, o marketing e venda anda muito junto. Tem aquela história que a gente diz, ó, o dinheiro não dá em árvore, não é folha, nem cai do céu. Isso é uma coisa que tem que ser bem estudada, essa questão da velocidade, de quando você verdadeiramente vai ter um retorno? Direção é melhor do que velocidade. Aí vem uma coisa que eu digo, depende, certo? Nós sabemos que as novas tecnologias permitem que você abra uma startup hoje e rapidamente você performe com ela. Então, eles querem, essa juventude, a grande maioria, que a natureza dê salto. A natureza não dá salto, tem que esperar uma maturação. Então, o livro traz muito isso, para que eles possam perceber que existe uma sequência lógica. Claro, pode ser antecipado algumas coisas a partir das novas tecnologias, tá certo? Então, assim, a IA que está aí realmente revolucionando tudo, pode ajudar muitos negócios. Agora, você precisa entender que eu preciso validar, fazer meu MVP, que é o mínimo viável possível, para ver se eu realmente tenho público, para não cair naquela do filho bonito. O meu negócio é lindo e maravilhoso, né? Para mim, só eu compro. Então eu tenho que saber se eu tenho um público para isso. Josué, com tanta coisa que você tem do ponto de vista de conhecimento, livros e tudo isso em nível de empresa, deixa aqui os endereços para que as pessoas, certamente fica muita gente curiosa aqui, Instagram, onde pode lhe achar para ter exatamente essas dicas de forma mais aprofundada. Segue lá, @Josuel Gomes, tá certo? E no caminho eu te conto o resto, tá? É o mais fácil. É o mais fácil. O Instagram já @Josuel Gomes, tem linkidinho, mas pega o @Josuel Gomes, que tô sempre publicando lá algumas coisas lá e você... Essa obra que a gente iniciou falando dela, já está disponível? As pessoas Essa obra, ela está na Amazon, só ir lá e comprar. A versão ampliada sairá nos próximos, física, nos próximos 15 dias. Eu vou gravar um workshop também, tá certo? Que vai ficar lá, você compra o livro e ganha o workshop por R$100, baratinho. Eu não quero ganhar dinheiro com o livro, não é meu objetivo, esse é só pagar os custos. Eu quero levar a minha mensagem. Então, o livro, eu vi uma frase que está no livro, Hábitos Atômicos, tá certo? Que ele fala assim, se você quer escrever um livro, torne-se um. Você quer escrever um livro, torne-se um. Escreva realmente com o coração, com a alma, onde os dedos é apenas um instrumento para materializar aquilo que você está cheio, sabe? Então o livro, ele traz a essência da vida de uma pessoa que saiu do zero e conseguiu construir, não é muita coisa, é pelo menos 10 vezes mais do que eu sonhei para mim um dia, sabe? Então hoje... muito obrigado por estar conosco, foi uma alegria tê-lo conosco aqui hoje, foi uma alegria reencontrá-lo, com tantos exemplos e com tanta amostra de conhecimento que a gente pode levar para quem teve a oportunidade de nos assistir. Grande abraço e foi uma alegria ter você. Muito obrigado e é sempre um prazer poder compartilhar um pouco, porque meu propósito é inspirar as pessoas a fazerem aquilo que está ao seu alcance. Muito bem. Grande abraço a você. Sempre virá um novo programa Público Brasil, em defesa sempre da melhor informação.